Bem, pessoal, como eu prometi, aqui é Marcelo Rocha. Eu vou fazer um pequeno tutorial sobre como usar boletos bancários e um pouco da minha experiência sobre eles. É, Boletos bancários, eles podem ser uma excelente ferramenta para facilitar a cobrança de, dos serviços de ortodontia em geral e qualquer outro serviço de odontologia, mas tem que se tomar alguns cuidados para evitar alguns problemas. Vamos tentar falar um pouco sobre isso rapidamente. Os boletos ou bloquetos de cobrança são instrumentos que você pode utilizar desde que garantidos por um contrato de prestação de serviço. E para que você possa emitir esses boletos, o primeiro passo que você tem que fazer é procurar uma instituição bancária, um banco, e verificar com ele a possibilidade de emitir esses boletos. Um detalhe que você tem que atentar é se você vai emitir esses boletos como pessoa física ou jurídica, conforme você atenda no seu consultório, pessoalmente, ou se você já transformou em uma clínica e tem uma pessoa jurídica para isso. Basicamente, a diferença vai ser exclusivamente do ponto de vista do contrato. Outra dica que eu dou: pesquise bem os preços, pois variam muito de banco para banco, podendo ir desde 70 centavos até R$ 7 em alguns bancos. Então, os preços são muito heterogêneos, então é fundamental que você pesquise. Outra dica que eu dou é: tente negociar com o seu gerente para conseguir o melhor preço possível. Atente para um detalhe: quando você for verificar o preço, se esse boleto é feito com registro ou sem registro. Vamos explicar rapidamente o que é isso. É, os boletos, como eu já falei, devem estar amparados por um contrato de prestação de serviço. E aqui eu ressalto a importância de você ter esse contrato, um consentimento informado do tratamento, e deve explicitar nesse contrato todos os custos que você vai ter durante o tratamento, exatamente que tipo de tratamento vai ser executado. E não tente fazer isso sozinho, nem baixe um livro da internet, passe por um advogado para fazer. Eu sempre digo nas minhas palestras que a gente tem que trabalhar mais junto de alguns profissionais, nunca se esquecendo que esses profissionais também têm família e também têm contas para pagar, não é mesmo? Não brinque com esse contrato, não faça uma coisa quebra galho, faça uma coisa que te dê garantias, e porque eventualmente você vai precisar estar amparado por isso. Outro detalhe que você tem que atentar é que não deve se incluir as taxas e os custos operacionais, porque, segundo a lei, o cliente só deve arcar com a dívida relativa ao produto ou serviço prestado. Então, os custos embutidos, taxas que o banco te cobra, ou mesmo valores que você tenha como custo operacional para prestar o serviço, não podem ser incluídos. Mas, Marcelo, eu sempre recebo meus boletos e lá estão inclusos os valores das cobranças. É ilegal e você tem todo o direito de exigir que seja tirado. A questão é que a gente frequentemente abre mão desses direitos por dar trabalho. Às vezes uma taxa de R$ 2, você não vai perder um dia inteiro de serviço para ir atrás disso, mas que é ilegal a questão do com ou sem registro. Boletos com registro, basicamente, são aqueles que o banco vai executar caso o cliente não pague. O banco faz uma operação de duplo registro no sistema, onde ele gera um documento protestável e ele mesmo faz a cobrança com o cliente, envia a carta de cobrança e após o prazo pré-estabelecido ele envia esse título para protesto. Eu antes trabalhava com essa modalidade e tive muito problema. Atualmente eu estou passando a trabalhar com os boletos sem registro, porque boletos com registro, além de serem mais caros, eles geram um custo chamado custódia, ou alguns bancos chamam de estadia. Bem, é o custo que o banco te cobra para manter aquele boleto com ele, manter a documentação para esse boleto. Eu sinceramente não acho que isso aumente a quantidade de boletos pagos. Os clientes que não pagam eventualmente não vão pagar mesmo, e você pode negativar esse cliente de outras maneiras junto a instituições de protesto. Mas a minha experiência é que na maioria das vezes quem opta pelo boleto com registro termina não tendo o título protestado por questões de CEP ou de endereço e por assim vai, ou seja, você paga mais e recebe menos. Caso você prefira, ainda assim, atente bastante para os cuidados
como o preenchimento correto do CEP. Se o CEP tiver preenchido de maneira incorreta, o banco simplesmente não executa o título e retorna o título para você, você fica pagando a tal da custódia sem receber benefício nenhum por isso. Então, os dados do cliente têm que ser preenchidos exatamente da maneira correta. Outra coisa que você tem que determinar ao preencher o boleto é o prazo no qual isso vai ser protestado. Eu costumava trabalhar com 30 dias, hoje eu peço naqueles que ainda foram protestados com registro, naqueles boletos com registro, hoje eu deixo 60 dias. É um prazo mais ou menos para você saber se o cliente não vai pagar de fato e dá tempo de você entrar em contato com ele e negociar. Normalmente os bancos trabalham com software de emissão offline, ou seja, para você instalar no seu computador e fazer essa cobrança. Eu prefiro a modalidade do software de emissão porque isso permite que você transfira para a sua secretária a responsabilidade para a emissão dos boletos. A emissão online ela é mais prática, normalmente ela é mais rápida, o banco mesmo imprime o boleto e envia para o cliente, mas você tem que ceder para a tua secretária a senha do banco e todos os códigos, enfim, ela vai ter acesso a todas as suas informações bancárias. Se isso não for um problema para você, você pode deixar com que ela gere. A minha experiência com isso também, antes eu já deixei como secretária, a minha experiência não é muito boa, elas terminam tendo acesso demais à tua informação bancária e eu acho um risco desnecessário. Hoje eu trabalho exclusivamente com software de emissão offline. Um problema do offline é que você tem que gerar um arquivo chamado remessa, que são as informações a respeito desse boleto que tem que ser enviados para o banco. Se você não tiver uma política, um protocolo de envio dessas remessas, você pode esquecer de fazer esse envio e isso vai te gerar um problema no sentido que os boletos vão ficar sem os dados lá no banco. Então é muito perigoso. Então crie uma rotina de envio das remessas diário. Você mesmo tem que fazer isso. O online evita que você tenha que fazer a remessa, mas te expõe àqueles riscos que eu já falei. Preste atenção quando você fizer o cadastro do teu boleto em relação às carteiras. Os bancos criam uma verdadeira bagunça em relação a isso. Cada um tem um tipo de numeração, 109, 151, 104, e é um processo um pouco complicado. Às vezes nem mesmo o gerente sabe te explicar isso, sendo que até hoje nunca encontrei um que você sente e ele te diga exatamente o que significa cada carteira. O que você precisa saber é que a carteira sem registro, qual é o número que o teu banco opera, no meu no caso é o 109, e faça a opção por com registro ou sem registro. Os bancos criam uma terceira ou quarta categoria de carteiras, que são aqueles títulos que você adiantou e que não foram pagos. Aí eles caem para 104. É um pouco complicado isso, mas você tem que procurar monitorar essas carteiras. Esses números devem ser bem explicitados. Você deve perguntar para o seu gerente o que significa e anotar. Preste atenção quando você for gerar os relatórios de pagamento, porque alguns bancos não incluem as carteiras, aquelas onde o boleto que não foi pago e que tenha sido adiantado, ou seja, aquelas que você adiantou o dinheiro com o banco, que você pegou o dinheiro para seu custo e o cliente ficou de pagar, mas não pagou, ou seja, que foi dado como garantia de um empréstimo, eles ficam numa carteira escondida. Você tem que explicitar que eles caiam no relatório. Eu já tive problemas pessoais com isso, onde eu achei que a minha inadimplência estava baixa, e quando eu incluí a carteira 104, no meu caso, que é a carteira desses títulos, eu me surpreendi com o número de vários boletos que não tinham sido pagos, que tinham sido adiantados, que tinham sido descontados na minha conta, e que eu não estava sabendo porque no relatório ele não era
passado de maneira standard, ou seja, você tem que explicitar que aqueles boletos que tenham sido dados como garantia de empréstimos sejam relacionados nos seus relatórios de inadimplência. Minha dica é que você emita esses relatórios semanalmente e jamais gere constrangimento ao seu cliente pela inadimplência. Vamos falar rapidinho disso. Eu uso os boletos na minha clínica exclusivamente para ortodontia. Não deixo de atender os clientes que tenham esquecido de pagar um boleto, mas eu deixo ali um sinal e peço para que ele não esqueça. E eu sempre peço para que os clientes tragam os boletos pagos. Claro que se ele esquecer uma vez ou outra, eu já estou sabendo se ele pagou ou não por causa do relatório. Mas isso é uma maneira de você garantir que eles tenham sempre o pagamento em mãos. Através dos relatórios, a gente sabe sempre quem pagou ou não. E a minha política é assim: detectei que algum cliente não pagou, eu envio um SMS alertando, aquela mensagem básica que a gente já está acostumado a receber também. Até o presente momento, não acusamos o pagamento, piriri pororó. É um pouco chato, mas funciona. Minha dica, daqueles casos onde não houve o pagamento do título, é que você evite o litígio, sempre que possível. Tente negociar, ligue, dispense os juros, mas evita o conflito, evita o protesto. Não aceite que o cliente pague na sua clínica jamais, porque você vai ter que pagar a taxa e você provavelmente ele não vai querer pagar os juros ali. Então, assim, se você receber uma vez, ele nunca mais vai pagar no banco. Quando você, por um acaso, mesmo assim você receber esse título, não esqueça de dar baixa nesse título lá no seu banco, que dar baixa nada mais é do que entrar lá no seu sistema e dizer ao banco que aquele título não está mais pago, que ele foi liquidado. Como já te falei, se um cliente tem muitos boletos em aberto, ligue, negocie prazo, dispense multa, mas não abra mão total dos juros, porque isso estimula um mau comportamento do cliente. Em último caso, não tenha pena de gente mal intencionada. Percebeu que é pilantra, protesta mesmo e vai atrás do que é. Adiantamento de título é uma coisa muito perigosa, eu não recomendo. Resista à tentação, conforme você for criando seus boletos, vai aumentar o volume de pagamento. Eu adiantei, eu me arrependi profundamente. Só agora, depois de 5 meses, eu consegui resolver essa situação, então eu não indico para ninguém. Procure saber, caso você decida, procure saber quais são as taxas, os valores que são cobrados, quanto você está pagando, não esquecendo que adiantamento nada mais é do que você dar como garantia títulos que você tem a receber por um empréstimo que você está contraindo. Não deixe o desconto no automático, não deixe que o seu gerente tome a decisão de descontar, e fica aqui meu apelo, só use em último caso. Use os boletos como parte de uma estratégia de marketing, não use como manutenção, a gente já não adota essa questão da manutenção, e sim como uma parcela do tratamento. Não esqueça de se organizar e acompanhar os relatórios dos boletos. Sempre que possível, delegue a função para a sua secretária de emissão dos boletos. Faça um carnê bonitinho, use sua logo com a capinha dura, fica bem legal. E não se esqueça nunca de controlar suas finanças, manter um controle rígido daqueles pagamentos, e não só do boleto, mas das suas finanças em geral. Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. E sempre que precisar, podem me pedir que eu faça alguns tutoriais. Muito obrigado, tchau, tchau.